Quando faz amor, se olha no espelho, será que você pensa mesmo em mim? Bom, aqui a gente vai fazer a correção das atividades, tá? Que vocês têm de ponto médio, de coordenada do ponto médio. Você já foi feito o cálculo de distância entre dois pontos e as coordenadas do ponto médio. Então hoje a gente vai fazer a correção dessas coordenadas do ponto médio. E vamos fazer mais uma revisão, vai ter mais algum exercício ali sobre distância de pontos, tá? Pra gente revisar. Amanhã vai liberar mais uma atividadezinha pra vocês lá, um formulário para preencher, tá? É com relação a dados, não só com as coordenadas do ponto médio, mas a distância entre eles para garantir que tá tudo certo para nós prosseguirmos o conteúdo para alinhamento entre três pontos, tá? Condição de alinhamento entre três pontos. Então, para isso a gente precisa ter a distância, a medida e a coordenada do ponto médio bem tranquilinho para nós não se prejudicar depois, tá? Então vamos lá, dados dois pontos, a gente tem o ponto A e o ponto B, determine as coordenadas do ponto médio. Então vamos relembrar como que a gente calcula as coordenadas do ponto médio. A coordenada x do ponto médio, ela é igual ao x1 mais o x2, isso dividido por 2, correto? É o que a gente tem no material lá. E o y do ponto médio é o y1 mais o y2, isso tudo dividido por 2. Aqui em cima a gente tem os pares ordenados, tanto de A quanto de B, lembrando que cada ponto é classificado na ordem XY, tá? Então qual que é o valor do x1? É o x do A, o x2 vai ser o x do B, então basta substituir ali. Onde a gente tem que a coordenada, não vamos repetir a coordenada aqui para poupar espaço. Então o ponto médio vai ser o x1, que é menos 1, mais o 5, que é o x2. Isso tudo dividido por 2. Então a gente tem que menos 1, eu devo 1. Devo 1, paguei 5, me sobrou 4. Isso dividido por 2, a gente chega à conclusão que o x do ponto médio vai ser 2, pois 4 dividido por 2 é 2. Agora no y, a gente vai ter que o y1 é o y do ponto A e o y2 é o y do ponto B. Então a gente tem aqui que o y, a coordenada do ponto médio com relação a y vai ser o y1, que é 5, mais o menos 2, que é do ponto B, o y do ponto B, que é considerado o y2. Isso tudo dividido por 2. Mais com menos fica menos, então a gente vai ter que é 5 menos 2 dividido por 2. Isso vai resultar em 5 menos 2 é 3 dividido por 2. Ou, quando a gente divide por 2, estamos pegando a metade, né? Então, ou 1,5. Então, quais são as coordenadas do ponto médio? Então, o nosso ponto médio vai ter o x sendo 2 e o y sendo 3 sobre 2. Ou o nosso ponto médio vai ser o x sendo 2 e o y sendo 1,5. Qualquer uma dessas opções é considerado correto, tá? Então, tanto faz se você deixou ele na forma decimal ou na forma de fração, tá? O que eu quero que vocês peguem bem essa questão aqui. O que é o x do ponto médio? O x do ponto médio... Deixa eu puxar minha janelinha de cor aqui para cá. Então, o x do ponto médio nada mais é que a gente pegar o valor do x de A mais o x do B e dividir por 2. A mesma coisa ocorre com o y. A gente pega o valor do y de A mais o valor do y de B e divide por 2. Tá? Então é assim que a gente encontra as coordenadas do ponto médio. Então a gente acha a média aritmética entre os pontos de x e os pontos de y. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse exercício? Então vamos para o próximo. Agora aqui, sabendo que M é o ponto médio, então aqui ele deu
a nossa descrição do ponto médio de A e B, determine o valor de x menos y. Então ele quer saber qual que é o valor da coordenada de x menos o valor da coordenada de y. Então para isso a gente precisa encontrar qual que são os valores de x e qual que são os valores de y do ponto médio. Como é que a gente calcula o valor de x do ponto médio? Então o x do ponto médio vai ser igual ao x1 mais o x2 dividido por 2. E o valor do y do ponto médio vai ser igual a y1 mais o y2, isso tudo dividido por 2. Qual que é o x1 e qual que é o x2? Então, o x1 é o x de A, o x2 é o x de B. Então, substituindo aqui, a gente vai ter que é o menos 4 mais menos 2 dividido por 2. Menos com menos aqui vai ficar mais, então a gente vai ter que seria o menos 4 mais 2. Isso tudo dividido por 2. Devo 4, paguei 2, então eu fiquei com menos 2, uma dívida de 2. Dividido por 2. Menos com mais fica menos. 2 dividido por 2, 1. Então achamos o nosso valor de x. Nosso valor da coordenada x é menos 1. Agora a coordenada y. A gente vai usar o valor de y1 sendo o valor de y de A, y2 sendo o valor de y de B. Então a gente tem menos 2 mais o menos 4. Isso tudo dividido por 2. Mais com menos fica menos, então vai ser menos 2 menos 4. Opa, aqui temos um valor errado. Temos um valor errado aqui em cima, ó, pessoal. Voltando aqui em cima, a gente está trabalhando com o valor de soma. Então a gente está calculando o ponto aritmético, então aqui é mais, tá? Então mais com menos continua sendo menos. Agora que eu fiz a de baixo, que eu encontrei um valor aqui em cima que não diz com a verdade. Então mais com menos fica menos, ficaria menos 2. Aqui ficaria o menos 6, que eu devo 4, devo 2, ficaria menos 6. E aqui ficaria menos 3. Então vamos refazer essa parte. O que aconteceu aqui? A gente tem o valor de x1 mais o valor de x2. Então, o x1 vai ser menos 4 mais o menos 2. Mais com menos fica menos. Então, menos devo 4, devo 2, devo 6. Devo 6. Menos com mais fica menos. 6 dividido por 2 fica 3. Então, corrigimos essa de cima ali. Agora de baixo, o ponto de y. A gente tem menos 2 mais o menos 4, mais com menos vai ficar menos. Isso tudo dividido por 2. Devo 2, devo 4, devo 6. Isso tudo dividido por 2. Menos com mais vai ficar menos. 6 dividido por 2, 3. Esse não é o 3, esse é o 2. Então, menos 3. Agora, atenta isso aqui. Ele pede, determine o valor de x menos o valor de y. Então, a gente já achou o ponto médio, que o nosso m vai ser o x sendo menos 3 e o y sendo menos 3. Ele quer saber o valor de x menos o valor de y. Então, o valor de x menos o valor de y, que vai ser menos 3 menos o menos 3. Menos com menos fica mais, então vai ser menos 3 mais 3. O valor será de 0. Então chegamos à conclusão que o valor de x menos o valor de y vai ser igual a 0. Alguma dúvida? Lembrando que a gente soma, tá? A gente tá pegando a média. Quando a gente tá calculando o ponto médio, a gente tá pegando a média aritmética, que nada mais é que somar os dois valores e dividir por 2.
Se a gente estivesse somando 3 pontos, somaria 3 pontos e dividiria por 3. É assim que a gente obtém a média. Média aritmética é aquela média que vocês fazem da nota de vocês, né? Pegam todas as notas, pega a quantidade de notas que soma todas elas e divide pela quantidade de notas que você usou. É assim que a gente obtém a média. Então, aqui a gente está calculando o ponto médio de 2 pontos, do ponto A e do ponto B. Então, a gente soma 2 pontos e divide por 2. No Y também, soma os 2 pontos de Y e divide por 2. A gente está obtendo a média. Alguma dúvida? Vamos para a próxima. Uma das extremidades de um segmento de reta é o ponto A, sendo menos 2 e 2. Sabendo que M é o ponto médio desse segmento de reta, calcule a coordenada do ponto B, que é a outra extremidade do segmento da reta. Então agora ele deu ao contrário, ele deu uma coordenada e deu o nosso ponto médio. Ele quer saber qual que é o valor da outra coordenada. Como é que a gente calcula isso? Usando o mesmo processo. Como é que a gente calcula o ponto médio de x? O ponto médio de x é x1 mais o x2 dividido por 2. E o ponto médio de y é y1 mais o y2 dividido por 2. Só que aqui em cima, agora a gente tem uma questão. O valor do m, do nosso xm, já foi identificado. Ele é 3. Então, o nosso xm vai ser igual a 3. Isso vai ser igual ao x1, que é o valor de A. Então, menos 2. Mais o valor que ele quer descobrir, que é o nosso x2. Que vamos chamar apenas de x. Tudo isso dividido por 2. Agora, esse 2 está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, a gente vai ter 2 vezes 3 igual a menos 2 mais o valor de x. 2 vezes 3 é 6, igual a menos 2 mais x. Esse 2 está negativo, vai passar para lá, positivo. Então, vai ser 6 mais 2 igual ao x. O valor do nosso x vai ser igual a 8. Então, a gente já achou a coordenada de x do ponto B, que vai ser 8. Agora, repetimos esse mesmo processo com o y. O valor de y já foi dado. O y do ponto médio é menos 2, então vai ser menos 2, igual. O nosso y1 também já foi informado, que é menos 2. Então, menos 2 mais o y2, que agora vai ser chamado apenas de y, dividido por 2. Esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ser 2 vezes o menos 2, que vai ser igual a menos 2 mais y. Mais com menos fica menos. 2 vezes 2, 4. Então, minha caneta não está colaborando hoje. Isso será menos 4. Igual a menos 2 mais y. O 2 está negativo, vai passar para o outro lado, positivo. Então, vai ser menos 4. Menos 4 mais 2. Isso vai ser o valor do nosso y. Então, o nosso y vai ser menos 2. Devo 4, paguei 2, devo 2. Então, achamos o valor da nossa coordenada y. Da nossa ordenada. Então, o valor de B, que é o que ele queria saber, vai ter o x sendo 8 e o y sendo menos 2. Então, essas são as coordenadas do ponto B, sendo o x 8 e o y sendo o menos 2. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Então, vamos para a próxima. Então aqui, dado 2 pontos A e B, sendo o valor de A 3 e 5, o valor de B menos 2 e 3. Então determine a distância de A a B
Então ele quer a distância de A a B e determine as coordenadas do ponto médio. Então ele quer saber as coordenadas do ponto médio. Como que a gente calcula? Diga. Tu passou só 3 pra gente fazer, né? Só 3. Essas que estão em azul aqui já não fazem mais parte. Vocês tinham só as 3 de cima aqui. Ah, tá. Então só tá essas bom. 3. Essas que estão em azul aqui é uma revisão para as que vocês vão receber amanhã. Que amanhã já tá pedindo a distância, tá? A gente só vai fazer uma revisão porque a gente precisa ter bem claro como que a gente calcula a distância e as coordenadas pra gente prosseguir com as condições de alinhamento entre 3 pontos, tá? Então a gente precisa ter esse bem claro. Eu tô fazendo uma revisãozinha, tá? Pra gente... pro exercício de amanhã. Então os exercícios de amanhã vão pedir a distância, tá? Que nós já fizemos. A primeira que a gente fez foi calcular a distância. E as coordenadas, que é o que a gente tá fazendo agora. Então como é que a gente encontra a distância? Lembra? A distância de A a B, que é a mesma coisa que aquele Czinho, vai ser igual a raiz quadrada do x1 menos o x2 ao quadrado, mais o y1 menos o y2 ao quadrado, que é o que a gente já vinha fazendo, tá? Então vamos calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, correto? Então, qual que é o valor de x1 e x2? Então, x1 vai ser o ponto de A, o x de A, e o x2 o ponto de B, o x de B, tá? Vai ser o mesmo modelo que a gente vinha seguindo. Então, a distância de A até B vai ser dado pela raiz quadrada de 3 menos 2 ao quadrado, mais o valor de y. y1 é 5, menos o y2, que é 3, ao quadrado. Então esse vai ser a distância, assim que a gente calcula a distância de 2 pontos. Fazendo essa operação, menos com menos vai ficar mais. Então 3 mais 2 vai ser 5. Então vai ser 5 ao quadrado, mais 5 menos 3 vai ser 2, 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. Então 25 mais 4, raiz quadrada de 29. Então essa vai ser a distância do ponto. Ela não é uma exata e não dá para simplificar. Então ela continua sendo raiz quadrada de 29. Alguma dúvida com relação ao cálculo de distância? Era o que vocês vinham fazendo antes. A gente começou fazendo o cálculo de distância, que era aquela fórmula de Pitágoras, lembra que a gente usava o triângulo retângulo, onde a gente tinha o cateto A sendo o x1 menos o x2, o cateto B sendo o y1 menos o y2. Só que agora a gente já saiu da parte gráfica e estamos vindo apenas para as coordenadas do ponto, tá? Alguma dúvida? Ô professor, essa aí dos catetos aí, o senhor gravou a aula? A live? Ou não? É. A live eu acho que não foi gravada dos catetos. Acho que foi a única live que não foi gravada foi a dos catetos. Ah, tá. É porque eu não consegui fazer. Então, aí eu fui tentar procurar pra mim fazer, sabe? Isso. Aí eu não achei. Mas a gente não tem uma live gravada? Eu acho que a gente tem uma live gravada dos catetos. Pelo menos explicando. Eu não fiz a correção. A correção acho que foi a única que não foi gravada. A correção das atividades. Mas a live da explicação do conteúdo tem. Tá? Eu vejo ali depois, eu te mando no privado lá, ou coloco no grupo lá. Tá? Tá bom. Mas eu acho que nós temos sim, ó. Tá bom. Obrigado. Então, vamos lá. Agora ele perde as coordenadas do ponto. Então, as coordenadas do ponto era o que a gente vinha fazendo. O xm, sendo o valor do x1 mais o x2, dividido por 2. E o y do m, e o y do ponto médio, vai ser o y1 mais o y2 dividido por 2. Qual que é o x1 e qual que é o x2? Então, o x1 vai ser o x de A, o x2 vai ser o x de B.
Então, nosso x do m, não vamos repetir aqui para ocupar espaço, para não ocupar espaço. O x1 vai ser 3 mais menos 2. Isso vai ser dividido por 2. Mais com menos fica menos, então vai ser 3 menos 2, que vai ser 1 sobre 2. Ou 0,5, tá? Tanto faz qual que vai usar dos dois valores. Estamos trabalhando sempre com a mesma quantidade, então não importa se ele está em fração ou em decimal. Agora aqui embaixo o valor de y a gente substitui. Então o y1 vai ser o y de A, o y2 vai ser o y de B. O y1 vai ser 5 mais o y de B, que é 3. Tudo isso dividido por 2. Então aqui a gente vai ter 8 dividido por 2, que vai ser a mesma coisa aqui, 4. Então aqui ele deu apenas um valor inteiro, que é 4. Então as coordenadas, então o ponto médio, o nosso m, vai ter o x sendo 1 sobre 2 e o nosso y sendo 4. Ou ele vai ter o x sendo 0,5 e o nosso y sendo 4. Então tanto faz qual das duas representações que vocês querem usar, tanto em fração quanto em decimal, tá? Aconselho em fração, por caso nós for fazer uma divisão ou coisa, já fique tudo em fração, é mais fácil de dividir. Alguém tem alguma dúvida? É bem tranquilinho por enquanto, né? Acredito que a parte que a gente está fazendo ela é bem tranquilinha. Aqui eu trouxe um exercício que caiu que veio da Universidade Estadual do Sergipe, tá? Acho que é Sergipe, Sergipe, onde ele é uma questão que usa o cálculo do ponto médio, tá? E ele diz aqui: se 2,5 for o ponto médio do segmento de extremos 5,y e x,7, então o valor de x mais y vai ser igual a... Então ele quer que nós temos que descobrir qual que é o valor de y e qual que é o valor de x. Como é que a gente calcula o ponto médio? Então a gente tem o valor de x do ponto médio sendo o x1 mais o x2 dividido por 2. E o nosso valor do y do ponto médio vai ser o y1 mais o y2 dividido por 2. Correto? Então aqui ele já deu para nós quais que são o xm e o ym, tá? Então a gente só substitui ali. Então vai ser o 2, que é o nosso xm, igual ao x do primeiro ponto, que é 5, mais o x do segundo ponto, que é x. Isso tudo dividido por 2. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando, então 2 vezes 2 é 4, igual a 5 mais x. Esse 5 está positivo, vai passar negativo. Então a gente vai ter 4 menos 5, o nosso x vai ser igual a menos 1. Esse aqui ficou parecendo um deficiente. Menos 1. Então esse vai ser a coordenada do nosso ponto x. Agora no ponto de y, então ele já deu para nós o y do m, que é 5. Então vai ser 5 igual ao y do primeiro, que é y. Opa! Que é y, né? Então y mais o y do segundo, que é 7. Isso tudo deu pra travar tudo agora. Dividido por 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então a gente vai ter 10, 2 vezes 5 é 10, sendo igual a y mais 7. Esse 7 está somando, vai passar subtraindo. Então 10 menos 7 vai ser 3. Esse é o valor do nosso y. Então nosso y vai ser 3. E ele pede valor. Então o valor de x mais y é igual a... Então a gente vai ter o menos 1. Menos 1 mais o valor do y, que é 3. Devo 1, paguei 3. Sobrou 2. Então a resposta correta é letra B, número 2. Então, essa parte de ponto médio eu acredito que seja bem tranquilo, porque vocês já estão acostumados
com a questão de fazer média aritmética, tá? Então acredito que ele seja bem mais tranquilo fazer essa parte, tá? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Deixa eu ver, acho que essa era a última. Essa é a última, então. Pessoal, o que nós tínhamos preparado para hoje era isso, tá? Amanhã estarão liberadas algumas atividades lá no formulário com relação a cálculo de distância, onde ele pede para calcular a distância e as coordenadas, tá? Que é esses dois últimos exemplos que a gente fez aqui em cima. Ó. Esse que pede a distância e a coordenada, tá? Então, caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? Na sexta-feira a gente vai fazer a correção e vamos dar uma olhada no material que vocês vão receber na segunda, que daí a gente já continua avançando no conteúdo, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Hoje eu não quero uísque nem Xandão, só a barbada pinga vão me entregar. Eu vou beber e vou me acabar. Ô garçom, vou passar a noite nessa mesa de bar. Nem vou pra casa, vou me embriagar e vou morar aqui se ela não voltar.